Primeira coisa, não seja debochado. Segunda coisa, não seja mimado. E terceira coisa, fica na sua casa. Estamos em mais uma terça-feira, gente, de encontros aqui na nossa Calat Week, que é onde a gente bota o papo em dia, fala da vida, fala de como as coisas estão, faz aí um resumão da semana. As notícias continuam ruins, queria chegar aqui e falar, nossa, gente, tá tudo bem, mas não é isso não, tá? A coisa não tá boa, tá cada vez pior, na verdade. Essa semana aí a gente teve, além de outras notícias ruins, a gente teve o Ministério da Saúde escondendo dados, mas a gente já vai chegar lá. Eu, essa semana, tava pensando, agradeço inclusive todo mundo que mandou, né, comentou, falou que tá legal, que é pra continuar, curtiu os vídeos e tudo mais. E eu pensei o seguinte, eu estipulei esse tempo de 10 minutos, e aí acaba passando um pouco pra gente falar um pouco da vida, e o vídeo inteiro é isso aqui, eu falando pra câmera. E como eu sei que bate aquela preguiça, né, de ver aquele tempo ali em cima no vídeo, tipo de 10 minutos, 12 minutos, então você pode me transformar, se você quiser, em um podcast. Você pode me colocar aí num canto da casa, ou então me colocar dentro de um fone de ouvido, e escuta o que eu vou falar aqui, você não precisa ficar me vendo, super te entendo, então é isso. Se você quiser uma ideia, em vez de ficar aqui 10 minutos, 12 minutos olhando, você pode me colocar pra tocar aí e fazer outra coisa na sua vida, né? Bom, gente, aproveitando também essa multiplataforma que eu tô me transformando, e lembrar que os vídeos aqui do Instagram e do GTV vão todos lá pro YouTube. Então, se você quiser ir lá e fazer tudo aquilo que a galera sempre pede pra você comentar, dar like, se inscrever no canal, tudo aquilo, fica à vontade, vai ser super legal, e todos os vídeos estão lá também no YouTube. Bom, vamos falar sobre isolamento, tá? Então, é isso, eu só falo disso porque é a única possibilidade, gente. Essa semana eu passei a semana inteira pensando muito sobre tudo que tá acontecendo, a nossa situação aí. E aí eu pensei em algumas coisas relacionadas a isso e por que eu acho que as coisas estão acontecendo. E eu vou falar aí, e aí quem concordar, beleza, quem não concordar, paciência. A gente não tem ninguém e nem nada pela gente, a não ser a gente. Por quê? Primeiro assim, essa doença é uma doença que ninguém entende ela direito, até quem entende, quem estuda, não sabe tudo sobre ela. Cada dia é uma novidade. Ontem mesmo a OMS soltou um comunicado falando que as pessoas assintomáticas não transmitiam tanto assim a doença. Depois voltou atrás, falou que não é bem assim, pelo amor de Deus. Não deixem de fazer isolamento, não deixem de usar as proteções devidas aí, máscara e tudo mais, porque transmite sim. Então, cada dia é uma novidade. Quando a doença começou, quando chegou aí há 2, 3 meses atrás aqui no Brasil, a gente não precisava usar máscara. Agora é obrigatório usar máscara em diversos locais. Então assim, tudo muda todo dia. E aí eu vejo gente que não é da área da saúde, que não está à frente de porcaria nenhuma, defendendo quando que é o pico do problema, quando que vai chegar no nível, não sei o que, da curva, Gente, para, que tá feio, tá falando coisa que não sabe. Nós estamos reabrindo o comércio e vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo no pior momento, que é quando a coisa tá eclodindo assim de maneira absurda. A gente tá tendo aí mais de 1.000 mortes por dia. Agora o governo parou de mostrar. Eles estão ressuscitando as pessoas pra dizer que a situação não tá tão ruim. E aí tá todo mundo na rua. Todo mundo vivendo, indo resolver problema na rua, no shopping, encontrando os amigos, batendo papo na rua, fumando arguilha, tomando tereré, indo pro barzinho, não usa máscara, acha que é exagero, que não é bem assim. A gente é a nossa única arma. A gente precisa encarar que depende da gente fazer a nossa parte, pra tentar melhorar o resto. Porque pelos outros e pela política a coisa não vai acontecer, gente. A gente tá vendo isso. A coisa tá terrível. E eu recomendo a quem tá aí se alienando completamente, a gente sabe que esse momento é um momento que você tem que se alienar um pouco, mas não se aliene muito, não. É preciso, de vez em quando, assistir um jornal, é preciso, de vez em quando, consultar um número de mortos, de casos,
pra você ver que a vida não é essa beleza toda que você tá vendo quando você sai na rua, não. A coisa tá feia, tá? E tá cada vez pior. Pensando nisso tudo, eu percebi o seguinte, que um dos problemas, aliás, duas coisas no Brasil são muito complicadas e eu acho que é por isso que a nossa situação tá ficando cada vez pior. O brasileiro, ele tem uma coisa que ele, ao que eu percebi, ele tem um prazer em ser debochado e mimado. O deboche, gente, pra mim, assim, representa muito o que tá acontecendo, principalmente na política brasileira hoje em dia. Eu acho que o Bolsonaro, ele foi eleito e ele continua sendo defendido por quem defende ele, né, por quem acha que ele tá certo no que ele fala, por uma questão de deboche. São pessoas que debocham, porque o deboche, e aí eu não tô aqui pra falar só por falar, eu fui dar uma pesquisadinha, pra depois não me falarem, você tá falando que você não sabe. Eu fui pesquisar o significado de deboche. E eu achei duas coisas muito legais. A primeira é um significado comum, né, que fala que é um ato, ou ação de debochar, zombar de alguém ou de algo, é uma zombaria insistente, escárnio, zoação, caçoada, é tirar sarro, né, menosprezar, tirar sarro da pessoa. Só que eu achei que um significado excelente, que era o que eu precisava encontrar, que diz que debochar, quando é usado em inglês e no francês, ele significa afastar alguém do seu dever. E aí é exatamente o fechamento do raciocínio do deboche que me irrita. Eu tenho pavor de gente debochada. Eu acho que o deboche tinha que ser extinto. E aí, de uns tempos pra cá, criou uma moda aí na internet que era legal ser debochado. Era cool, era hypado ser debochado. E não é. Porque o deboche é menosprezar todas as situações. Então, por que eu digo que o Bolsonaro ele foi eleito e continua sendo defendido por gente debochada? Porque é gente que não liga pra nada. É gente que debocha da vida, é gente que debocha da política, é gente que debocha dos protocolos, é gente que debocha da Constituição, é gente que debocha de tudo. De tudo. E por quê? Porque o deboche, o debochado, quais são as frases que ele mais gosta, que ele mais curte usar para defender o deboche dele e as posições dele? O quero que se exploda, quero que se foda, tô cagando, tô nem aí, quero mais é que se lasque, o circo que pegue fogo. São expressões clássicas do vocabulário de um debochado. E é isso, porque por trás de cada apoiador daquele do Bolsonaro, cada apoiador bolsominion, por trás de cada tiozão babaca daquele que todo mundo tem em casa, existe uma pessoa debochada, que vê o problema e fala, eu quero que se foda. Porque o país tá uma zona. Eu quero que se foda, esses caras estão aí, essa zona. É aquela pessoa que joga todo o problema, ele menospreza todo o problema e ele debocha daquilo. Dane-se. Porque são 37 mil mortos. Quero que se foda, quero que se dane. Porque tem que usar máscara. Quero que se dane. É isso. Para pra pensar se você não tá sendo uma pessoa debochada sem querer ser. E aí, além do deboche, existe o prazer do brasileiro e a cultura do brasileiro em ser mimado. Eu sempre falei isso, o Brasil é um país adolescente. Porque o Brasil ele é um país que tem 500 e poucos anos, né? Aí que a gente tá aí nessa luta. Os países mais antigos da Europa, né? Que tem muito mais tempo, e já passaram por muita coisa, de guerra, de fome, de uma série de coisas, eles encaram as coisas de uma maneira um pouco diferente. Então, assim, a galera fala muito, né? Porque na Rússia eles comem muita batata. Nossa, só come batata na Rússia. Porque teve uma época que a alimentação deles só tinha batata. Porque eles passaram por conflitos, por problemas, por dificuldades, e para não morrer de fome a população comia batata. Hoje em dia, que as coisas melhoraram, a alimentação tem muita batata na alimentação. Óbvio. O brasileiro não passou por isso. O Brasil é um país adolescente, e como todo adolescente ele faz o quê? Merda. Então o brasileiro, ele acha que vai chegar uma solução do nada, vai chegar um salvador da pátria com a vacina na mão, e vai falar, gente, não é bem assim. A gente está tratando essa doença, toda essa situação e toda essa crise como a gente sempre tratou tudo que veio e tudo que foi feito no Brasil, com deboche e achando que não é bem assim, que aqui vai ser diferente.
Porque aqui as coisas não são assim. A gente está tratando a doença igual a gente tratou a Copa, igual a gente tratou as Olimpíadas. Aí não teve a época da Copa? Porque o Brasil não está pronto para um evento desse porte, não sei o quê. Falaram isso agora do Covid. Tiraram sarro disso, brincaram com isso, falaram que não era bem assim. Mas não é bem assim. Pra mim, você ter um presidente que fala que o brasileiro tinha que ser estudado porque ele não vai pegar Covid porque ele é criado dentro do esgoto, pra mim isso é uma irresponsabilidade, é um desrespeito e é o puro deboche. E a pessoa que defende isso, defende o deboche. Então, não ache que a sua vida é melhor que a do outro, não menospreze o problema do outro, não ache que as coisas vão melhorar de uma hora para outra, porque elas não vão. A gente está se tornando o problema dentro do problema. O Brasil vai se tornar provavelmente o epicentro da pandemia, a gente vai ter na próxima semana mais de 40 mil mortos, porque a gente está levando tudo na brincadeira, como tudo aconteceu no Brasil até hoje. Só que o vírus ele não vai levar isso em consideração. Então, gente, menos deboche, né? Vamos acabar com isso, de achar que as coisas não são bem assim, sabe? Na hora que você vê alguém menosprezando, fala pra ela, ó, não debocha não, o assunto é sério. Não vamos achar que a nossa vida é melhor que o do outro, né? Ter esse mimo de achar que, não, eu preciso sair, eu preciso ver meus amigos, aqui não tá tão ruim, aqui na minha cidade tá de boa. A gente só vai conseguir melhorar e sair dessa se a gente encarar a coletividade. E a gente volta daí no assunto da semana passada. Então, é isso. E para encerrar, eu acho que o que a gente tem que encarar é o isolamento e cada vez mais todas as nossas ações, atitudes, reações, publicações, elas são atos políticos. E isso é muito importante a gente encarar. O isolamento nesse momento, ficar em casa, entender todo o problema, encarar essa crise como uma fase, um momento da vida de todo mundo. A gente vai contar isso para muita gente. Que nós ficamos um período em casa, nós vivemos isso, porque a gente estava vivo nessa época. A gente precisa encarar tudo isso como um ato político. Ficar em casa e mostrar para os outros como a gente está lidando com esse problema é mostrar a nossa visão política. E é só através da política que a gente consegue movimentar a sociedade e melhorar de alguma forma. Se o momento é ruim, se as coisas não vão bem para que a gente consiga melhorar, a gente tem que fazer pela gente e mostrar que aqui dentro da gente, essa capacidade de ser melhor ainda não morreu. Então, é isso. Passei um monte do tempo, falei pra caramba mais uma vez, mas acho que eu falei o que eu queria falar. Não seja debochado, não seja mimado, fique em casa. O deboche tá matando, gente, de verdade. E é isso. Até semana que vem. Beijão.